Olá, caros alunos, dentro desse nosso processo que estamos vivendo com o máximo de possibilidades que teremos, vamos tentar retomar aqui o nosso trabalho de redução. E esse trabalho de redução eu pretendo que a gente faça para todas as turmas, para todo mundo, de modo que todos possam aproveitar, ou pelo menos treinar, trabalhar do jeito que é possível, dentro da Sinfonia de Beethoven número 1. Eu vou usar 3 momentos dessa sinfonia para modular a dificuldade, vamos dizer assim, de cada um, né? Em relação ao programa que vínhamos fazendo, porque senão não é possível, não vamos ter outra maneira de fazer. Quem tiver a possibilidade de fazer, quem tiver afim, enfim, quem tiver a possibilidade, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui começando de alguma maneira mostrando novamente toda a metodologia, para que a gente relembre tudo que passamos, para que a gente possa entender novamente como é que é o meu pensamento e o funcionamento dessa importante matéria. Eu acredito que ela seja bastante importante. E, em princípio, eu quero dizer para vocês que relembrem a ideia de que nós estamos trabalhando com redução, uma coisa importante para regentes, uma coisa importante para correpetidores, uma coisa importante, inclusive, para o estudo da partitura, de um modo geral. Não estamos fazendo transcrição, lembra dessa ideia, não é? A gente está fazendo redução e não transcrição, o que significa que a redução ela tem uns componentes importantes, mas sumários, sintéticos, para que a gente possa entender a partitura e conseguir traduzi-la na mão, no piano, de forma que a gente possa trabalhar com ela sem o problema de ter que trabalhar com o pianismo, propriamente dito, né? Então, dito isto, vamos começar. A primeira coisa que temos que fazer quando fazemos uma redução é, tendo a partitura em mãos, tendo a partitura à sua frente, vamos procurar olhar o orgânico, ou seja, a composição da orquestração da peça. E a orquestração da peça, em geral, todas as escritas clássicas e clássico-românticas vêm logo à esquerda, com a diferenciação dos instrumentos. Na Sinfonia número 1 de Beethoven, nós temos a seguinte instrumentação: 2 flautas em dó, 2 oboés em dó, 2 clarinetes em dó, ainda bem, porque não são transpositores, 2 fagotes, 2 trompas em dó, ainda bem de novo, 2 trompetes, tímpanos e o quinteto de cordas. Nesse sentido, é bom que a gente sempre lembre que a partitura ela é organizada de forma, da maneira que se escreve a partitura, ela vem do agudo para o grave, e em cada uma das seções, os sopros, os metais e as cordas, essa organização é do agudo para o grave internamente a cada uma das seções. Portanto, nas madeiras eu tenho a mais aguda é a flauta, o mais grave é o fagote, teoricamente, né, tendo o contrafagote ou não tendo. Depois, nos metais, eu tenho o mais agudo é o trompete, o mais grave é a tuba, e de qualquer maneira, essa modulação de mais grave e mais agudo está sempre dentro de cada um dos naipes, assim como também nas cordas, violinos e contrabaixos. Então, a primeira coisa que temos que fazer é olhar este orgânico, né, e perceber como é que ele está sendo organizado. Ele está sendo organizado dessa maneira. A segunda coisa importante é, a gente então, por essa organização, tem 2 limites na partitura. O limite agudo, mais agudo, que é o da flauta, e o limite mais grave, que é o do contrabaixo. Naturalmente como limites, mas não necessariamente como musicalmente limitados. Eventualmente a flauta pode estar mais agudo, mais grave do que o oboé, etc. Isso dentro da composição. Mas como limites da partitura, eu tenho esses limites. Então, uma das primeiras ideias é, eu tenho que respeitar esses limites todas as vezes que eu fizer uma transcrição. Mentira. Todas as vezes que eu fizer uma redução. O que significa que, se a nota mais aguda for a da flauta, a nota mais aguda no piano será a da flauta. E vice-versa a do contrabaixo. Teremos depois uma possibilidade de ver como isso a gente coloca no instrumento, mais tarde. A segunda coisa, eu tenho que colocar o meu olhar para cada um desses instrumentos, e para isso eu tenho que pensar o seguinte: uma música clássica ou clássico-romântica, que é o 90% do nosso repertório, se desenvolve basicamente
por linha e acompanhamento. A maior parte das músicas tem esse tipo de desenvolvimento, tem esse tipo de construção, do ponto de vista, inclusive, da orquestração. Então, o que é importante? É importante que a gente consiga saber, perceba, no estudo da partitura, na leitura da partitura, aonde está a condução da linha. E essa condução da linha, em geral, vai para a mão direita. Ou seja, a gente isola essa condução e essa condução é que dá, de certa maneira, quase tudo o que a música desenvolve em termos de trabalho composicional é a linha. E a mão direita é que vai conduzir junto com esta linha. Segunda coisa é que toda a música desse período, e até mesmo no período um pouquinho posterior, chegando no final do século XIX, ela tem o baixo, a linha de baixo, como a base da harmonia. Então, a nota da linha de baixo, que vai para a mão esquerda, em geral, em grande parte, é fundamental para a redução. Teoricamente, a gente teria como redução uma nota do agudo, uma nota do grave, a linha de condução no agudo, a linha da harmonia no baixo. Fazendo isso, como eu sempre disse para vocês, e vocês devem lembrar, eu já teoricamente tenho uma redução. Eu já reduzi praticamente as ideias, né? Existem, inclusive, muitos estudos, no final do século XIX, começo do XX, de harmonia que dizem o seguinte: toda linha melódica tem a sua harmonia embutida. De alguma maneira, a linha melódica funciona com o seu esqueleto harmônico internamente. E com isso, a gente pode ir traduzindo a partitura, a gente pode afirmar que a redução, de certa maneira, vejam bem, se basta com duas linhas. No entanto, obviamente, entre essas duas linhas tem o recheio harmônico, tem a harmonia. A harmonia é uma coisa que, quando se faz a redução, ela não tem que necessariamente ser respeitada do ponto de vista das notas aonde elas estão na partitura. Então, por isso, a gente faz exercícios de harmonia ao teclado, conduzindo duas coisas importantes: a escuta da função e a posição de mão em relação a essa função no teclado. Porque toda vez que aparecer essa harmonia, que a gente reconhecer essa harmonia, ela vai ser tocada aonde conseguirmos tocar para poder fazer o recheio harmônico para a condução da linha e o baixo. Então, temos três coisas funcionando basicamente: a linha, o baixo e a harmonia. Essas três coisas que estão funcionando juntas resolvem o problema da redução em princípio. Mas tem mais uma outra coisa que eu sempre gosto de levar em consideração, que eu chamo de interferências. As interferências são basicamente coisas que acontecem ao longo do desenvolvimento musical e que não são necessariamente nem linha, nem harmonia, nem baixo. Elas podem ser um eventual contraponto, ou um contracanto, ou uma linha de resolução que tem importância em função daquela condução daquele momento, etc. Essa interferência, esse processo, não necessariamente precisa ser reduzido dentro do processo de redução, a menos que você tenha a possibilidade de fazer isso, ou exista a possibilidade de ser feito. Aí eu acho recomendável fazer, porque já que estamos trabalhando com isso, podemos incluir isso dentro do nosso processo de estudo, certo? Então, são, na verdade, quatro coisas, né? A linha, o baixo, a harmonia e a interferência. É isso que consiste o processo de redução. Para que isso aconteça, eu tenho que dar um jeito para que eu não me perca durante a minha leitura da partitura. Então, eu sempre digo o seguinte: quando a gente processa uma leitura, a gente tem que pensar uma maneira de abordar a leitura praticamente da mesma forma que a gente aborda a leitura comum, a leitura tradicional da língua. Isto é, você quando entra nos escritos da língua, de modo geral no escrito da língua, você posiciona o teu olhar à esquerda e vai da esquerda para a direita, o que parece óbvio, mas a gente não presta muita atenção nisso quando se trata de música. No entanto, é bom relembrar que você posiciona o olhar à esquerda e vai da esquerda para a direita sempre que você está lendo. Mesmo que você pare de ler e volte. Você não volta para o meio da frase, você não volta para uma palavra em especial, você volta do começo, para a esquerda. Então, essa é uma regra importante do que eu chamo de arrasto do olhar. Coloca sempre, quando você não consegue manter a sua leitura da esquerda para a direita continuamente, coloca sempre o seu olhar à esquerda. Volta para o meio.
e coloque à esquerda, onde você estava ou antes, ou no início, que for o caso. De forma que eu sempre tenha este procedimento da esquerda para a direita continuamente como leitura. A segunda coisa é, vamos ter que trabalhar, e a gente vai fazer isso posteriormente, a maneira de fazer essa condução da esquerda para a direita. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que a gente lê alguma coisa dentro da língua comum, com o procedimento da língua comum, você não lê primeiro isto, depois para de ler isto, começa a ler isto, depois para de ler isto, junto com aquilo e continua a terceira coisa, não. O que a gente lê continuamente é o avanço do olhar em relação a outra coisa, com a memória daquilo que você já leu. Então, um exercício de ler, isso não acontece com a música com a mesma facilidade, com a mesma frequência, vamos dizer, que acontece com a língua comum. E é preciso treinar. Então, você tem duas maneiras de você fazer isso. Uma das primeiras maneiras é uma linha musical, pegar uma linha musical e ler esta linha musical, pedaço por pedaço, da esquerda para a direita, tampando cada vez que você lê um pedaço, lendo o segundo, tampando o segundo, lendo do primeiro, segundo, lembrando o primeiro, segundo, lendo o terceiro, e assim vai pedaço por pedaço. Até que você consiga ler esses dois pedaços e comece a tocar a partir do momento que você já leu os dois pedaços. Isso quer dizer, eu leio adiante sempre. Esse é um fator fundamental para quem é regente. Se você um dia for ser realmente um regente, tanto faz de coro ou de orquestra, você tem que ter uma leitura adiante muito importante, muito clara, muito segura, porque senão você está frito, você não vai conseguir fazer realmente a leitura da partitura. Então esse é o trabalho da leitura que é preciso desenvolver, né? Mais uma outra coisa sobre a redução. A gente vai fazer o arrasto do olhar sempre da linha, começando com a linha, de forma reta, de forma linear. E isso significa que eu não faço movimentos nem circulares e nem ovaloides dentro da minha leitura. Eu mantenho uma linha regular. Se eu estou seguindo essa linha aqui, a linha passou para lá para baixo, eu desço perpendicularmente e continuo regularmente aqui. Voltou para cima, subo perpendicularmente e continuo lá. Se eu treinar desta forma, sempre com esse tipo de localização do olhar, o que significa aumentar a velocidade perpendicular do olhar de cima para baixo, de baixo para cima, eu jamais vou me perder dentro da partitura. O que mais acontece, o que realmente muito acontece, é quando você olha para uma partitura aqui, o Beethoven, por exemplo, tem uma partitura pequena, relativamente pequena, 12 linhas. Mas se você pegar uma partitura de Mahler, uma partitura mais ampla, que tenha 23 linhas, 24 linhas, e você seleciona o meio dessa partitura e daí para diante, e como linha, e depois desce para cima e para baixo, você vai se perder se você fizer isso, né? Se o olhar for assim, procurante, né? Ele tem que ter um domínio. Esse domínio é o domínio da linearidade. Eu vou para frente, vou para baixo, vou para frente, vou para cima, vou para frente, sempre. Se eu tiver que voltar, é da mesma forma. Eu volto reto e aí perpendicular e vou para frente. Então, a ideia do arrasto do olhar é a linearidade do olhar, que é muito importante para a leitura e para a manutenção da redução. Nos exercícios para piano, no vídeo anterior que eu mandei para vocês, eu não falei a respeito da necessidade de não olhar para o teclado. Isso é uma coisa importante, porque se eu consigo fazer as reduções de acordes e as funções e a maneira de colocação da harmonia, sem precisar olhar para a minha mão, eu vou estar com o meu olhar na partitura. Essa é a importância da ideia dos exercícios de harmonia. Eu estando com o olhar na partitura, eu posso desenvolver essa ideia e eu não preciso mais me preocupar com a mudança da posição de mão. Então, os exercícios do teclado têm a posição de mão e a função como importantes. E a terceira importância advinda disso é não precisar olhar para a mão de forma que eu possa realizar a harmonia. É para esse tipo de arrasto do olhar que eu preciso, né? Mais alguma coisa. Temos que, mais tarde, trabalhar, nesse caso não, por isso que eu falei ainda bem, nós temos que trabalhar transposição e claves. A única coisa que temos aqui de diferente, que não tem transposição nesta partitura do Beethoven, é a clave, óbvio, da viola em Dó na terceira linha. Agora, tanto faz se o instrumento é transpositor ou se é uma clave de Dó ou outro tipo de clave,
em outra linha normal, como por exemplo a clave de Fá na terceira linha, que hoje é muito incomum, mas de qualquer maneira, você só tem uma maneira de treinamento fundamental que vai te ajudar sempre a não se perder nesse tipo de problema. Especialmente na transposição, o que se faz é um trabalho de intervalos. Você transpõe a partir da primeira nota intervalar, que você sabe qual é a transposição do instrumento. Exemplo, caso da trompa. Você sabe que a diferença da trompa com a nota real é uma quinta. Então, se você sabe que a primeira nota é a quinta da nota real que você está ouvindo, ou está conhecendo, todas as outras notas serão também, a partir do momento que você leia esta linha já transposta pelos intervalos. Entendeu? Então, o estudo é intervalar, de forma que eu não preciso me preocupar mais com a quinta, ou com a sexta do saxofone, ou com a segunda maior do clarinete, em si bemol, enfim, nada. Não preciso me preocupar mais com isso. Basta eu saber o primeiro intervalo do instrumento transpositor. Mesma coisa acontece com as claves de Dó, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta linha. A primeira linha não se usa mais, muito dificilmente, a menos que alguém vá trabalhar com as cantatas de Bach originais. E aí você tem claves de soprano, tem etc. Mas a clave de tenor, a clave da viola, e também a clave de Dó na quarta linha para o violoncelo, bastante comum, é importante que a gente trabalhe da mesma forma. Eu não preciso ficar fazendo continha, naquela linha Dó, então eu conto Dó, Si, Lá, Sol, Fá, e o que está escrito é Fá. Não, isso eu vou perder um tempão e vou me perder na partitura. No momento que eu estou lendo isso, tudo já aconteceu. Né? É importante pensar assim, uma leitura para redução é uma leitura do mesmo jeito que você lê uma linha para tocar. Um instrumento, por exemplo, como o violão, ou um instrumento como o violino, ou um instrumento como o clarinete, é a leitura, o processo de leitura imediato, de abordagem da leitura da partitura imediato, é o mesmo que uma partitura como o piano. Deve ser, né, o mesmo. Tem-se que chegar a esse ponto. Né? Então, estou chegando montando essas ideias, que são as ideias fundamentais da redução, né? E a única coisa que realmente funciona é fazer a redução. A possibilidade de você entender essas ideias a partir do que eu estou propondo é fazer a redução aplicando isso. Tá? Então, um primeiríssimo exemplo que eu vou fazer no Adagio Molto da primeira sinfonia de Beethoven é só demonstrativo do processo. Ou seja, eu não vou aqui agora trabalhar a sinfonia de Beethoven especificamente, simplesmente uma demonstração do processo. Depois a gente continua com as dificuldades da peça em si. Então, vamos começar com a ideia da leitura dos instrumentos. Eu já falei para vocês a respeito deles, então sabemos já qual é o orgânico da peça, né? E qual é a distribuição desse orgânico. Observação, eu falei isso também por uma outra razão, porque não existem, hoje em dia, talvez não existam mais partituras onde os instrumentos não apareçam em todas as páginas escritos à esquerda. Mas existem ainda algumas que não existem, os instrumentos. E também tem o problema de que partituras muito grandes se reduzem os orgânicos para economizar espaço. Então temos realmente de ter certeza como é que é a distribuição dos instrumentos. Por isso eu falei da distribuição da partitura, e de forma que eu não me perca quando eu vi uma página e aí saíram 3 instrumentos, e esses 3 instrumentos saíram no meio, eu não posso dizer, pô, o que eu estou lendo aqui? A primeira linha é o quê? Eu tenho que saber que a primeira linha sempre é flauta. Ou é flauta ou é flautinho, ou enfim, são 2 flautas, mas eu sempre tenho que saber. E a partir de lá eu venho para baixo na ordem que eu conheço, que eu sei que deve ser. Se estão faltando algumas outras linhas, a continuidade do que veio antes, eu sei exatamente quais são os instrumentos. Eu não me perco, entende? Essa é a ideia. Bom, mas enfim, como agora eu já sei do orgânico, eu vou ler, em primeiro lugar, eu coloco o olhar no mais agudo, sempre no mais agudo, e faço a relação do agudo para o grave numa linha reta até o contrabaixo. Eu vejo imediatamente Mi, Si bemol, Si bemol, Sol, Dó, Mi, Si bemol, Sol, Dó e Dó. Então, o que eu vejo aí? Mi, Si bemol, Dó,
Sol. Que acorde é esse? Um acorde de dominante de Fá maior. Né? Por enquanto eu não sei dizer se a sinfonia em Dó maior tem um acorde de dominante de Fá maior como orgânico do Dó maior. Ele está abrindo a peça. Mas o acorde é o acorde de Dó maior com sétima. Né? Muito bem. O que eu tenho de importante? O mais agudo e o mais grave. Se eu ler no primeiro compasso, eu já reduzi o primeiro compasso integral de todas as partituras. Eu não preciso fazer isso é transcrição. Eu não tenho razão nenhuma para fazer todas as notas que estão aí. Não preciso de nada disso. Para reduzir eu preciso disso. Por quê? O acorde de sétima, eu não preciso necessariamente da quinta para caracterizá-lo, mas eu preciso do trítono, que aliás está escrito nas duas flautas. Ok? Então, a primeira redução está banalizada simplesmente pelo fato de eu conseguir reduzir o acorde. Depois eu tenho um outro acorde da mesma natureza, e aí o problema é, eu li aqui em cima na flauta, eu li aqui embaixo no contrabaixo, eu fiz os dois resolverem como redução de toda essa parte, eu vejo a natureza desse acorde, si natural, Fá e Sol, e eu já tenho a mesma ideia. Só que a resolução desse acorde, no baixo, não é em Dó, mas é. Ok? Então assim é que eu caminho, eu vou indo em princípio por essas diferenças aqui. No quarto compasso, a condução que vinha sendo pela flauta passa para primeiro violino. Então, a minha visão é esta. Flauta, primeiro compasso, flauta, segundo compasso, flauta, terceiro compasso, violino, quarto compasso. Daí eu conduzo a linha pelo violino, como está aqui. A partir daqui eu vou fazer escolhas, ou seja, o que é que eu vou reduzir para dar continuidade a isso. É aquela ideia de que eu tenho a redução básica da linha e do baixo. Eu posso, teoricamente, fazer isso. Porque eu estou reduzindo a ideia. Todo o resto, flautas, oboés, clarinetes, dois fagotes fazendo o mesmo desenho, a viola, o violino segundo fazendo oitava abaixo do primeiro violino, tudo isso é um preenchimento, tanto harmônico quanto orquestral, quanto de orquestração. Do ponto de vista da redução, isso são dispensáveis, elas não são inúteis, obviamente, são dispensáveis para a redução, para eu entender a condução do pensamento musical aí, ok? Como eu falei, é só ilustrativo do processo. A condução vai do quarto compasso até o oitavo compasso, onde eu tenho, de novo, acordes que são conduzidos pelo agudo. Então, no oitavo compasso, deixa eu ver se é o oitavo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo compasso, perfeito. O agudo novamente está conduzindo. Então, quem que é? Ó, eu tenho isso. Eu tenho só acordes e os acordes estão sendo conduzidos de novo pela flauta. Chega aqui o meu olhar do primeiro violino, sobe para a flauta, baixo, volta para o primeiro violino. Mas a flauta conduz. Então, o meu olhar não sai da flauta, sendo conduzido pelas terças da flauta. Podem ser terças, não necessariamente precisam ser. Né? Depois a flauta conduz novamente no 8, 9, 10, no 11º compasso, que é a introdução para o allegro com brio, eu tenho baixo. Aliás, antes disso, eu tenho um desenho, aqui tem um exemplo interessante de interferência. Vejam só. Oitavo compasso.
trompas. Essas trompas necessariamente elas não pertencem à linha de condução. Embora no momento a harmonia esteja parada e quem anda são as trompas. Tudo bem, você pode até pensar, ela está conduzindo alguma coisa aí. Mas ela, na verdade, é uma interferência, porque ela conduz um acorde de Dó maior, um arpejo. Mas ela faz diferença nesse momento, essa interferência, sendo possível de ser tocada, porque todo mundo para de tocar, eu faço o acorde e a trompa faz sozinha, é isso que significa tocar a interferência. Aqui eu faço isso e depois o baixo. Então da trompa, de lá da flauta eu venho para a trompa, ando com a trompa, da trompa eu venho para o contrabaixo, e do contrabaixo, ou violoncelo nesse caso, porque eles estão tocando juntos, e disto vai para o alegro. Tá? É apenas uma exemplificação, rápida inclusive, mas vocês já conhecem um pouco esse processo, estou relembrando vocês como é que isso funciona. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir essa peça em os primeiros 50 compassos do primeiro movimento e depois os 50 compassos do segundo movimento e alguns compassos do terceiro movimento em sessões, em vídeos diferentes, de forma que a gente possa trabalhar a redução desta peça com dificuldades diferentes em relação ao piano. Mais para adiante eu vou, inclusive, fazer nos exercícios, mais um outro vídeo, nos exercícios da harmonia ao piano, a harmonia desses movimentos desta sinfonia, de forma que a gente possa ter na mão o entendimento de como é que isso ajuda quando você vem para cá. Quando você trabalhando a harmonia ao piano, você vem para cá, com as relações que o Beethoven propõe aqui, de um ponto de vista da harmonia, ok? Então, por enquanto é isso. Da próxima vez a gente continua. Obrigado.